Você já sabe como vai se aposentar? Ainda não? Viu que em 2023 a regra já mudou? E os pedágios de 50% e de 100%, você já ouviu falar? Aposentar no Brasil pelo INSS vai ficar cada vez mais difícil. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar cada uma dessas hipóteses de aposentadoria para você e te ajudar a entender qual a melhor opção para você ou para aquele familiar seu que está querendo se aposentar. No final, eu ainda vou te dar uma dica simples e matadora que vai te ajudar a escolher a melhor forma de se aposentar sem ficar nenhuma dúvida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho, deixar aquele like, assim você ajuda a gente a sempre estar publicando esses conteúdos aqui e esclarecendo alguns direitos para você. Mas então vamos lá. Desde 2019, ali em novembro, quando foi aprovada a reforma previdenciária, foram alterados ali diversos critérios para se aposentar. E o principal deles é que deixou de existir a aposentadoria por tempo de contribuição, que era a forma que a maioria das pessoas se aposentava. Agora, para se aposentar, sempre vai existir uma idade mínima. E no lugar dela entraram diversas outras regras de transição que eu vou te explicar aqui no vídeo agora. Vamos para a primeira. A primeira delas é a regra de somatória de pontos. Nesse caso, você só vai ter que saber a sua idade e mais a quantidade de tempo que você contribuiu para o INSS. E é só somar esses dois valores. Em 2023, esse número é de 100 pontos para homem e 90 para mulheres. E esse número vai subir 1 por ano, até chegar em 105 para homens e 100 para mulheres. Mas você viu que não é tão difícil quanto parece, né? É só você somar a sua idade, por exemplo, seja de 60 anos, com mais 40 anos de contribuição, que vai dar 100 pontos. Nesse caso, você já teria direito a se aposentar, caso fosse homem, e se fosse mulher também. Mas nesse caso ainda tem uma outra regra, que você precisa também ter contribuído 30 anos como mulher ou 35 anos se for homem. Então, nessa hipótese, você precisa desses dois requisitos, os pontos e o tempo de contribuição. Já a segunda regra de transição é aquela de idade progressiva. Essa é quase aquela que existia por tempo de contribuição, mas com uma diferença de que agora também precisa de uma idade mínima. Além disso, a cada ano que passa, essa idade mínima aumenta 6 meses. Em 2023, por exemplo, a idade mínima para mulheres é de 58 anos e para homem é de 63. Essa regra vai beneficiar especialmente aqueles que estavam prestes a se aposentar. Mas como eu mencionei na primeira, nesse caso também vai ser necessário 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens. Agora, a terceira regra. Nessa é aquelas que vai beneficiar as pessoas que têm pouco tempo de contribuição. Por quê? Para se aposentar por ela, a pessoa precisa ter contribuído por apenas 15 anos, mas ela precisa ter a idade mínima. Em 2023, ela já chegou no valor máximo, que vai ser de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Ou seja, tendo essa idade e tendo trabalhado por pelo menos 15 anos, a pessoa já consegue se aposentar. Essa é praticamente a mesma da antiga chamada aposentadoria por idade. Agora, as outras duas regras são as que possuem pedágio. A primeira delas é a de 50%. Antes de tudo, para essa daqui, você precisa saber que só pode se enquadrar nela aquelas pessoas que estavam bem perto de se aposentar. Faltava menos de 2 anos de contribuição ali em novembro de 2019, quando foi publicada a reforma. Então ali em 2019, um homem precisava ter pelo menos 33 anos já de contribuição e a mulher precisava pelo menos 28 anos. Ou seja, faltavam menos de 2 anos para se aposentar. Mas se esse não é o seu caso, essa já está descartada para você. Mas o que consiste esse pedágio? Como é que funciona? Na prática, a pessoa precisaria recolher 50% a mais do que precisava antes. Então, se faltava 2 anos para ela contribuir, no caso ela precisaria contribuir por 3. Ou seja, trabalhar 1 ano a mais do que teria anteriormente. E assim ela já conseguiria aposentar. No caso de um homem, em vez de 35 anos de contribuição, ele teria que contribuir por 36. Ou seja, esse 1 aninho a mais seria os 50% dos 2 anos que ele precisava antes. A outra regra de pedágio é a de 100%, mas essa eu já adianto que é a menos viável de todas. Só em algumas situações específicas que vai valer a pena. Mas essa regra consiste em você recolher o dobro do que faltava antes. Ou seja, se um homem tinha ali em 2019 30 anos de contribuição, ele precisaria de mais 5 em tese para se aposentar, né? Porque a regra é 35. Mas com essa regra de pedágio de 100%, no caso ele teria que contribuir por mais 5, teria que dobrar. Ou seja, esse cara precisaria trabalhar por 40 anos para conseguir se aposentar. E por isso que essa é uma das menos viáveis diante das outras que a gente já mencionou, né?
Mas além disso, tem um outro requisito, que é a idade mínima de novo. Só que aqui a idade mínima para homens é 60 e para mulheres é 57 anos. Mas como mencionei, esse caso não vai valer a pena para a maioria das pessoas, já que precisaria contribuir por um tempo muito longo. Algumas exceções são aquelas pessoas que às vezes o valor do benefício vai ser maior nessa hipótese, porque tem as regras dos valores também. Mas isso é só uma exceção mesmo e a pessoa ainda teria que trabalhar um período maior. Mas enfim, essas são as regras gerais de transição. É claro que existem outras, como de professores, aposentadoria especial, até de servidores públicos, mas essas são as que vai valer para a maioria dos trabalhadores aqui do Brasil. Mas na prática, resumindo bem, o que você precisa saber é que se você não se aposentou ainda, na maioria das vezes a que mais vai valer a pena para você são aquelas que não possuem pedágio, porque as que possuem pedágio ou vão exigir uma contribuição muito longa ou já não valem para você. Mas por fim, como eu prometi, eu vou te dar aquela dica para você já ter uma ideia de qual vai ser a melhor para você. No site ou no aplicativo do Meu INSS, lá vai ser explicado todas as aposentadorias. E lá você vai ter uma noção de qual é a melhor para você. Porque lá vai estar discriminado o que falta para você cumprir cada uma delas. Assim você vai ter uma noção de qual falta menos. E já vai saber mais ou menos ali quando você vai poder se aposentar. Mas aqui você tem que ter muita atenção, porque o INSS às vezes desconsidera alguns vínculos de emprego que não estão constando ali no cadastro deles, que a gente chama de CNIS. Então a gente sempre recomenda que você acabe procurando um advogado especialista para que ele possa encontrar a melhor solução ali para você. Então, se você gostou, já sabe, né? Esse é o Solução Jurídica. Aqui a gente sempre tenta buscar a melhor solução para você e desmistificar os direitos de forma simples e descomplicada. Mas é isso. Um forte abraço e fiquem com Deus.